A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por seu Observatório de Candidaturas Femininas, tem a honra de recebê-los para o webinar Jornada de Mulheres na Política, Painel 2, Violência Política, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial desse evento, anunciamos a doutora Miriam Ravanelli. Doutora, a palavra é sua. Muito obrigada, Isabela. Boa noite a todas, a todos e a todos que nos acompanham. O Observatório de Candidaturas Femininas e a Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, têm a honra hoje de receber mulheres incríveis, mulheres fantásticas e profissionais com muito conteúdo a partilhar nesse segundo dia de webinar que foi denominado como a Jornada de Mulheres na Política. E hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui ladeada pela doutora Bruna Muriel, pela doutora Desirê, pela doutora Larissa. E quero deixar aqui já de antemão os agradecimentos às nossas colaboradoras e os nossos colaboradores. A escolha das expositoras, ela não poderia ter sido mais acertada, porque além dessas profissionais, dessas mulheres trazerem todo um expertise, um conteúdo, e por óbvio os nomes já as precederem na temática hoje abordada, essas profissionais elas alinham com certeza a técnica e a experiência, porque elas ocuparam ou já estiveram também durante suas trajetórias em vários espaços de poder e de decisão. E, de acordo com alguns levantamentos que nós pudemos realizar, quando nós idealizamos este projeto, este webinar, né, as mulheres, elas representam aproximadamente hoje 13% dos cargos eletivos de todas as esferas políticas no Brasil. E essa baixa representatividade e participação feminina na política nacional, ela pode ser considerada com certeza um reflexo das desigualdades entre os gêneros que ainda permeiam, que ainda perpassam em tantas esferas da nossa sociedade brasileira. Então, entre os fatores, né, que nós bem sabemos aí que são vários, mas entre os fatores de desigualdade que afetam a participação política das mulheres, está com certeza a violência de gênero. E isso significa que, para além de todas as barreiras de ordem histórica, de ordem cultural, para que nós mulheres sejamos eleitas, né? E quando nós mulheres chegamos ao poder, com certeza ainda enfrentamos muitas dificuldades para poder manter os cargos ocupados, os cargos para os quais fomos eleitos, né? E simplesmente pelo fato de sermos mulheres. Então, para podermos iniciar as nossas exposições de hoje, eu tenho aqui a grata satisfação de receber uma amiga querida, uma companheira de caminhada. Desejo a todos uma exposição que com certeza nos agregará bastante, nos trará muita reflexão, e quero apresentar para vocês aqui uma amiga querida, essa parceira de caminhada, a doutora Larissa Costa, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Presidente Prudente e também secretária-geral da Comissão Estadual da Mulher Advogada. Larissa, gratidão pelo seu sim, você está com a palavra. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite, em nome da doutora Miriam Ravanelli, que sempre com essa amizade ímpar e a sua coragem diante de pautas tão necessárias, vai realmente agregando a todas para que a gente possa fortalecer esse debate e levar à frente essa temática que é tão importante. Então, eu fico muito feliz de participar desse evento, que é tão significativo e tão importante para um debate urgente, inadiável, e que a gente precisa fazer com seriedade e compromisso. Então, muito obrigada pelo convite. É sempre motivo de muita alegria poder contribuir, sobretudo em um tema tão importante
que é dialogar sobre violência na política, sobre o prisma de gênero e paridade também, que é importante para que a gente possa buscar realmente o aperfeiçoamento democrático, né? Nos últimos anos, nós acompanhamos uma até progressão nesse debate público em torno da participação feminina na política. Entretanto, apesar desse debate ter sido ampliado nos últimos anos, verdadeiramente a participação feminina na política, desde a Câmara dos Vereadores até o Senado Federal, nós verificamos que essa taxa de representatividade ainda permanece muito aquém, mesmo frente a um panorama social onde as mulheres representam mais da maioria da população brasileira e mais de 52% do eleitorado também. Então, nesse ano, em 2021, onde a gente comemora 89 anos do sufrágio feminino no nosso país e 26 anos da lei que inicialmente definiu as cotas eleitorais para as mulheres, sobretudo, nós ainda seguimos com um panorama muito restrito, como a doutora Miriam já destacou no início, né, de 13% de representação feminina no Congresso brasileiro e de cerca de 16% nas câmaras municipais, falando em relação ao estado de São Paulo. Né? Então, apesar dessas eleições, principalmente municipais que a gente acompanhou em 2020, registrarem um recorde na participação feminina, o número não repercutiu na eleição efetiva das mulheres, das candidatas mulheres. Aqui na cidade onde eu resido e atuo enquanto advogada, em Presidente Prudente, aqui no interior de São Paulo, nós tivemos 3 mulheres que, no ano passado, passaram a ocupar as cadeiras do Legislativo, a partir agora de 2021. E na nossa região, aqui na minha região, nós tivemos na cidade de Caiabu e de Bauru a eleição de mulheres como prefeitas. Momento histórico, e apesar dessa vitória nas urnas, a gente acompanhou pouco tempo depois da definição da eleição, nós tivemos a prefeita eleita na cidade de Bauru, a primeira mulher negra a chefiar o Poder Executivo Municipal. Ela recebeu ataques racistas pelas redes sociais. Então, quando a gente dialoga sobre essa subrepresentação e a problemática da violência na política em relação às mulheres, é preciso desnudar esse cenário histórico e que tem raízes estruturais que que influenciam muito essas relações ainda na nossa sociedade. Nós não podemos esquecer que os direitos políticos, eles são direitos fundamentais e, por isso, promover o pleno exercício dos direitos políticos é dever do Estado e de todos nós enquanto sociedade, todos esses atores que participam do sistema político brasileiro, e que bom que a OAB também pode trazer essa discussão. Esse tipo de violência, violência política, de gênero, ela é caracterizada por diversas manifestações, seja por uma ação ou omissão, realizada de forma direta, ou mesmo ela se materializa por agressões psicológicas, de cunho moral, de cunho sexual. Destaco também hoje a manifestação virtual, que se tornou algo muito presente e recorrente, de institucional, violência racial, de gênero, entre várias outras que são cometidas contra essas candidatas eleitas, nomeadas ou em atividade de função pública. Então, quando a gente analisa esse panorama de violência política eleitoral contra as mulheres, também é preciso fazer um recorte em relação às mulheres negras, que também padecem ainda mais dessa grande problemática que ainda nos assola. Quando a gente acompanhou em 2020 as eleições municipais, e a gente pode levar um pouco de luz dentro da nossa discussão ao impacto que esse tipo de violência tem sobre a vida política das mulheres no país. E, sem dúvida, esse é o primeiro passo para que a gente possa, juntas e juntos, buscar caminhos, estratégias e criar mecanismos que a gente consiga vislumbrar
uma superação e a produção de medidas, a consolidação de medidas mais efetivas e imediatas para que esse cenário seja alterado o quanto antes. Ainda falando dessa questão da subrepresentação política das mulheres, ela, na verdade, desde a década de 90, ela se tornou um dos temas mais importantes, envolvendo a natureza e o aperfeiçoamento dos regimes democráticos em diferentes partes do mundo, né? Porque quando a gente dialoga sobre a violência de gênero na política, essa questão afeta não só as jovens democracias na América Latina, mas também ela está presente na Europa, na Ásia, na África, e também em países que há mais reconhecidamente consolidadas democracias. Então, a gente, na verdade, vislumbra que a política, o ambiente político, muitas vezes reproduz estigmas e mecanismos de exclusão que já estão presentes e fazem parte da estrutura social. Mas isso agrava muito, prejudica a maneira como a gente consegue conceber um espaço que deve ser público, que deve ser plural, que deve agregar para que a gente possa realmente apresentar soluções e efetivamente representar aqueles que são os nossos eleitores. Então, quando a gente analisa os efeitos do racismo estrutural, do patriarcalismo e outros desafios para as mulheres postos há mais de 500 anos e que ainda consolidam como verdadeiras barreiras para exercício pleno da política, principalmente em condição de igualdade, para as populações e esses grupos que ainda não possibilitam essa representação. Então, quando a gente traz essa discussão, é um esforço conjunto e, sobretudo, é um compromisso para que a gente possa atingir, a partir desse debate, soluções mais efetivas. Claro que nós tivemos recentemente alguns avanços no combate a esse sistema, muitas vezes, de troca de favores entre empresas e políticos, e também uma participação maior das mulheres nas eleições. E a gente vem acompanhando isso desde 2016, em 2018, em 2020 a gente também verificou. Nós tivemos algumas mudanças significativas em relação à mudança no financiamento das campanhas eleitorais no Brasil. Então, desde 2015, há a proibição de doação de empresas a candidatos. Nós temos hoje a obrigatoriedade de uma cota mínima de 30% de candidaturas femininas, instituída desde 2009, mas que ainda não consegue uma efetividade adequada, e até mesmo a aprovação ainda recente do Tribunal Superior Eleitoral de que a gente possa ter uma distribuição do financiamento e do tempo de televisão e rádio proporcionais também quando a gente fala de candidaturas negras. Então, essas mudanças foram significativas, mas ainda assim elas não são aptas, elas não reúnem todos os atributos suficientes para promover as mudanças estruturais que o sistema político brasileiro tanto carece, tanto necessita, para que a gente realmente vislumbre uma paridade de gênero e uma inclusão definitiva com respeito também às garantias das mulheres. Então, quando a gente traz para o cenário político e social esse debate sobre a violência de gênero na política, é preciso que a gente reconheça que ela produz e também reproduz grandes desigualdades e sinaliza a forma como o poder, a valorização, o prestígio social ainda é definido na nossa sociedade, marcadamente pela desigualdade de gênero e de raça. Então, é preciso que a gente dialogue sobre como, até hoje, permanece esse cenário de exclusão e de violência e como as redes sociais hoje também acabam favorecendo esse tipo de violência, essas manifestações violentas. Então, é preciso que esses ataques, essas perseguições e essas múltiplas manifestações de discriminação e desrespeito contra as mulheres cessem,
por nós, pelos eleitores, pelo país, pela democracia. E mais que isso, nós precisamos que a gente possa realmente reconhecer esse tipo de violência como violência política, de raça e de gênero. Nós precisamos realmente dar nome, atribuir significado. E, a partir disso, classificar, mapear e diagnosticar quais são as formas e as manifestações de violência que as mulheres, no âmbito político, sofrem nesse decorrer, nessa trajetória política e eleitoral. E, a partir desse diagnóstico, traçar estratégias para que a gente tenha mudança nesse cenário de violações. Então, quando a gente dialoga sobre uma temática que desde os anos 90 é importante e ganhou mais espaço, mas ainda hoje o debate público se limita a não reunir dados oficiais e que possam realmente nos orientar em outras ações, esse assunto é muito caro para a democracia brasileira. Então, é preciso que realmente classificar e mapear esse tipo de violência, para além dos números de subrepresentação que nós já temos, mas mapear de que maneira essas violências ocorrem contra as mulheres negras, contra as mulheres que também representam vários outros grupos sociais que estão em posição de vulnerabilidade e são minorizados. Então, quando a gente traz também uma análise da violência virtual, sobretudo porque agora a gente analisa de que maneira as tecnologias digitais, a ampliação das redes, a ampliação da interação, na verdade, nessas redes sociais, vem causando grande impacto, né, nas práticas e valores sociais nessa sociedade pós-moderna, né? Então, com o advento da tecnologia, claro que grandes mudanças positivas passaram a nos conectar, a possibilitar novas interações e melhorar nosso cotidiano. Mas a internet, ela também é uma ferramenta de amplificação de vozes, de culturas e de muitas vezes formas de pensar, que vai produzir e também disponibilizar essa informação de forma rápida para milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, essa mesma ferramenta que é tão importante e tão significativa quando a gente pensa, né, no cenário da globalização, do comércio, da interação entre as pessoas, ela é igualmente responsável por essa promoção cotidiana de violência contra esses grupos que são politicamente marginalizados na nossa sociedade. Então, hoje, e desde as últimas eleições de 2020, quando a gente analisou as eleições municipais, e, na verdade, desde 2018, com as eleições também presidenciais, a gente visualizou que essa violência política praticada na internet ou por meio de outras tecnologias, seja para silenciar vozes, para cercear liberdades, elas derivam, claro, do uso, da utilização hoje das redes sociais, mas elas também dão voz a essas práticas violentas. Então, as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e todos os instrumentos legislativos também no campo jurídico precisam dar esse primeiro passo contra essa forma como muitas vezes a gente naturaliza a violência política na internet e nomeá-la como tal. É importante esse primeiro passo de dizer que estamos vivendo um cenário de intensa violência virtual voltada para a violência política de gênero contra as mulheres. E é urgente a atuação também dos órgãos de justiça para que a gente alcance uma maior regulamentação, um monitoramento, para que a gente tenha um combate muito mais efetivo a essas violências que são fomentadas e são desenvolvidas nesse ambiente virtual. Claro que, em razão do distanciamento social imposto pela pandemia do Covid-19, as eleições municipais de 2020, elas foram marcadas por uma campanha em meio digital. E entre as candidaturas de mulheres e de mulheres negras, mais da metade relataram ter sofrido algum tipo de violência virtual. Na verdade,
o maior tipo de violência, o mais recorrente, a violência mais recorrente para essas mulheres candidatas foi a violência política, de ter recebido comentários, mensagens de cunho machista, nas suas redes sociais, por e-mail, por outros aplicativos de mensagem, que questionam exatamente a sua posição, o seu lugar ali naquele campo político, deslegitimam a presença, a representatividade e a importância da atuação delas enquanto mulheres políticas, enquanto mulheres que representam outras mulheres e o eleitorado. Então, a subrepresentação feminina na política, ela produz efeitos muito negativos na elaboração e na consolidação de políticas públicas inclusivas, que possam realmente analisar as questões de gênero e superar essas posições desiguais da participação das mulheres na política. A gente precisa realmente ponderar sobre a composição dos pleitos femininos, ainda considerando essa distribuição desigual de recursos nas campanhas, a intensidade das fake news e a cultura patriarcal que segue restringindo a participação feminina nesses espaços de poder. Há várias dimensões a serem observadas para que a gente possa esboçar caminhos para a paridade de gênero e para a eliminação dessa violência política voltada para as mulheres, né? Então, para que a gente possa evidenciar uma correlação positiva entre o regime democrático e a expansão das proteções institucionais a um nível de equidade e que resulte nessa solidificação da justiça social, as mulheres precisam ser livres para ingressar e para atuar tanto nas campanhas quanto nas cadeiras legislativas. Então, é importante que a gente possa, para além desse debate, pensar em estratégias urgentes e concretas, porque realmente quando a gente vislumbra esse afastamento das mulheres da política, do cenário político, e também aquelas que se dispõem a atuar, a dedicar o seu trabalho, a sua atuação, a sua vida a essas pautas, são vítimas de graves processos de violência, seja no âmbito virtual, seja dentro dos seus partidos, a falta de apoio, as justificativas que ainda negam acesso e a permanência das mulheres nos mais variados âmbitos da política brasileira. Então, é preciso que a gente possa, juntos, pensar em estratégias para superar esse panorama. E quando a gente analisa esse cenário, é necessário que esse mapeamento e essa classificação nos forneça dados, indicadores, para que a gente tenha em mãos um cenário real que possibilite traçar estratégias muito mais efetivas, que consigam realmente atingir a raiz do problema e mudar esse cenário cultural ainda de racismo estrutural, de patriarcado, que nega esse acesso às mulheres no âmbito político e repercute um grave cenário para a democracia brasileira. Então, por todo um conjunto de direitos que ainda lhes são negados, quando a gente pensa em paridade de gênero e atuação e exercício dos direitos políticos das mulheres, a gente precisa realmente pensar em caminhos diferentes para essa paridade, para essa inclusão. Na verdade, eu acredito que seria isso, trazer alguns elementos para essa reflexão. Eu sigo à disposição e, mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade de trazer um pouquinho esses elementos e pensar juntos caminhos para a paridade de gênero e para que a gente possa reduzir esse cenário de violência política, seja no âmbito virtual, seja pessoalmente, seja a violência psicológica, moral, sexual e também física, que várias e várias mulheres no âmbito político ainda vivenciam. Então, que a gente possa pensar juntas e juntos caminhos possíveis para reverter esse cenário que é prejudicial para a democracia brasileira, que não representa verdadeiramente os interesses dos nossos eleitores e que afasta as mulheres que são extremamente competentes, que devem ser consideradas na sua plenitude, possibilidade de colaboração com os caminhos sociais. Sem um contexto político plural, inclusivo, a democracia perde muito, o nosso país perde muito. E sem que a gente tenha vozes das mulheres representando outras mulheres e tantos outros grupos, ainda é difícil vislumbrar um caminho
mais inclusivo e que realmente esteja comprometido com as premissas constitucionais de igualdade, de equidade e de emancipação social. Obrigada a todas e a todos. Eu finalizo aqui agradecendo mais uma vez a oportunidade de colaborar um pouquinho com essa temática tão significativa e sigo à disposição. Obrigada, doutora Larissa. Foi um bálsamo te ouvir. Primeiro, queria deixar uma boa noite a todos e a todas. Eu me atrasei numa audiência, mas eu tenho uma pessoa que é melhor do que eu para fazer abertura, encerramento, para participar da vida da OAB, ser advogada, meu exemplo em várias frentes. Então, assim, vocês estiveram muito melhor representados pela doutora Miriam Ravanelli. Muito, muito obrigada por ter me acudido aí nesse momento. Eu vou já passar de pronto a palavra aí para a Bruna, para a doutora Bruna Muriel, que também faz parte da Comissão de Direito Eleitoral aqui da OAB São Paulo. E esse tema urge, e a gente pôde aprender muito com você, doutora Larissa, com todo esse cotejo histórico que você trouxe, e é impensável, né, analisar como a gente, com tudo que as mulheres já sofreram na política, a legislação que versa sobre violência política de gênero, acho que não tem um mês que foi aprovada, então a gente ainda tem muito a caminhar. Então, doutora Bruna, a palavra é toda sua, mais uma vez desculpas a todos e a todas pelo atraso, fique à vontade para fazer essas considerações. Boa noite a todos e a todas. Em nome da doutora Miri e da doutora Maíra, eu agradeço o convite da OAB. É muito bom estar aqui com mulheres para falar sobre mulheres, para falar para mulheres sobre esse tema, que é a mulher na política. Antes da gente chegar na violência, é a mulher na política. Nós temos que buscar o nosso espaço de poder. Eu sou advogada eleitoral, como a Maíra comentou, e eu trabalho muito nessa parte de auxiliar na campanha eleitoral, na prestação de contas da candidata, como ela pode iniciar. E eu percebo que falta para as nossas candidatas desde o início, né, gente? É aquela questão do estudo, de ser incentivada a estar na política. Então, quando a gente chega numa questão de violência, é um assunto que nasceu lá atrás. Essa mulher, ela não foi incentivada do início para entrar na política, não teve um estudo, uma participação política desde criança, não tem espaço de poder nas agremiações partidárias. Então, a violência contra a mulher acaba sendo um reflexo disso tudo. E como a Maíra comentou, a nossa legislação sobre isso é muito nova. Eu estava até pegando a data aqui, foi no início agora de agosto, dia 4 foi sancionada, né? Falando que a violência contra a mulher é toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos delas. Tem uma coisa que a Larissa comentou, doutora Larissa, agora já vou falar Larissa, Maíra, Miriam, estamos todas juntas aqui, que ela comentou uma questão assim, dos direitos políticos é o nosso direito maior. E mais tarde eu vou falar sobre isso, sobre essa questão de como que ficam os direitos políticos com a autonomia partidária. Porque o que eu trago aqui hoje são mais questionamentos do que afirmações. Como é que a gente vai colocar essa nova lei para poder, em jogo, né? Essa nova lei em jogo na nossa política, no nosso dia a dia, dentro das agremiações partidárias? Porque chegou essa definição de violência política contra a mulher, nós já temos a violência política, então a lei ela veio só trazer uma realidade que já ocorre, e como a gente sancionar, não, como a gente trazer sanções para isso, tentar impedir essa violência contra a mulher, né? A nova norma que estamos comentando, ela trouxe para o Código Eleitoral o crime de assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata ou detentora de mandato político, de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição da mulher, à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho do seu mandato eletivo. Então, é uma coisa que já ocorria e agora nós temos isso escrito. Então, nós temos novos crimes no Código Eleitoral que serão punidos, então, e serão investigados pela Justiça Eleitoral, porque é um crime eleitoral. Nós não temos, isso é uma novidade, não posso dizer para você como vai funcionar isso. Não sabemos. Não temos ainda uma jurisprudência sobre isso, como será feito. Os crimes de calúnia, difamação e injúria durante a propaganda eleitoral também terão as penas aumentadas e vai ser proibido, chega a ser óbvio eu falar isso,
que na propaganda eleitoral se falem fatos inverídicos sobre a mulher, referente à sua condição de mulher. Eu tenho que colocar isso no papel, gente, chega a ser um absurdo. Pelo fato da pessoa ser mulher, eu vou fazer um fato inverídico dela e isso é crime. É muito óbvio isso, gente. Eu nem precisava de uma lei para isso. Mas nós temos que colocar para que isso seja aplicado. Mas aí que vem a questão. Quando a gente coloca no papel, tinha que ser ainda mais detalhado, porque eu deixo uma questão ampla. A gente está falando aqui de crime. Quando eu falo de crime, a gente sempre pensa na pessoa física, porque são crimes, são tipos penais, a sanção às vezes é uma reclusão, detenção. E quando a gente fala de pessoa jurídica? Da agremiação partidária, das casas legislativas, como que a gente pode verificar esse crime? Qual será a sanção para isso? Eu acho que nessa fica o nosso questionamento. Por quê? Eu estou falando de um crime, eu falo de uma sanção para a pessoa física. E na pessoa jurídica, como fica? E nas casas legislativas? E nas associações? Porque isso não ocorre só apenas com aquela divulgação que a doutora Larissa comentou nas redes sociais. Isso ocorre no dia a dia da mulher dentro da Casa Legislativa. Se esse crime ocorre dentro da Casa Legislativa, quem deve perseguir esse crime? A Justiça Eleitoral? A Casa Legislativa que vai afastar aquele que cometeu o crime? Como é que fica essa questão processual desse crime? E isso é o ponto a ponto que nós temos que ir no dia a dia. Eu comento sempre aqui, que a Larissa comentou sobre a questão das fake news, que a gente acha que como você está na internet tem um véu, né? Que você pode falar o que você quiser. E não é por aí, gente. A internet só demonstra mais quem nós somos. Conforme você fala, fica ali claro quem você é. Eu trabalho com crianças também, e eu falo isso para as crianças. Não adianta você falar uma coisa na internet e você achar que ali você está escondido. Não, na verdade, você está se mostrando ainda mais. É muito mais fácil provar algo que está na internet do que algo que foi falado verbalmente ali dentro de uma reunião. Então, eu acho que essa questão do crime contra a mulher na parte da internet é até mais fácil de provar, porque nós temos ali todos os prints, áudios e vídeos, mas, ao mesmo tempo, precisa ficar provado para as pessoas que a internet não é esse véu. A internet não tira essa sua condição de pessoa e que você pode sair agredindo a todos, né? Continuando aqui o que eu estava falando da parte da legislação, veio também na nova legislação aí que ainda não foi colocada em prática, que os estatutos partidários devem ser alterados para conter regras de prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher. As agremiações partidárias, se não me engano, terão 120 dias para se adequar aos seus estatutos. Isso já deveria constar em todos os estatutos, não é? Se nós temos aqui uma questão de cota feminina, de uma porcentagem do FEFEC destinado a isso, do fundo partidário, tem que ter a conta batom que a gente comenta aqui nas prestações de contas, tem que ter um valor específico para a participação da mulher. Isso já deveria constar nos estatutos partidários. E qual é a sanção se não constar? Se daqui a 120 dias não tiver essa atualização dos estatutos partidários, ou se tiver e não for colocado em prática, eu volto lá na minha primeira questão. Qual é a sanção para a pessoa jurídica? Qual é a sanção para a agremiação partidária? Então, isso fica muito difícil da gente conseguir organizar dentro dessa nova lei. Eu queria comentar também com vocês a questão das pessoas físicas, que a gente já falou, dentro dos mandatos eletivos, e como será feita essas sanções administrativas. Por exemplo, o partido que não cumprir essa cota feminina, essa participação da mulher, ele terá uma sanção? Diminuirá o fundo partidário, o FEFEC? Acho que não é por aí. Não será dessa forma, mas é uma forma para a gente pensar numa sanção administrativa, porque só o crime lá com a pena para a pessoa física é muito pouco. A gente precisa ter o incentivo desde o início, temos que ter essas regras claras. Eu percebo aqui, dentro de tudo que a gente vem estudando, trabalhando com as mulheres, é que falta esse início. Falta a gente ter aqui uma educação política. Quando a gente comenta, tive vários casos aqui que algumas mulheres foram processadas por candidaturas laranja. E eu posso dizer aqui no escritório, de verdade, não teve candidatura laranja. A pessoa, ela quis ser candidata. Só que, assim,
ela quis ser candidata, é diferente de ter todas as possibilidades para ser candidata, de iniciar lá com um projeto, com planejamento, com questão financeira. Então, tudo isso, gente, a violência política contra a mulher é muito maior que isso. Nós temos que iniciar lá no começo, com a educação nas escolas, com a educação política dentro das escolas, trazer essa mulher para participar da política desde o início, desde quando ela tinha lá 15 anos, 14 anos, para que seja normal, para que a gente não tenha que chegar aqui agora e falar sobre uma violência que está ocorrendo ou uma cota. Vai ser, eu espero de verdade que isso um dia seja normal. Estava hoje comentando com uma pessoa, falando sobre questões assim, eu já sou advogada, o meu pai é advogado, então, para mim, não vou dizer que foi fácil, mas eu já tinha um apoio dentro da minha casa. Para aquela pessoa que está lá na periferia, que não tinha ninguém como advogado na família, quer ser advogada, quer entrar na política, é muito mais difícil, gente. São muitos mais degraus que a gente tem que continuar. Então, o que eu queria deixar para vocês é que a violência política contra a mulher, nós temos agora uma lei que eu acho que tem mais perguntas do que resposta. Como ela será aplicada? Porque na teoria ela é muito bonita. Ela tem ali todos não, vai, porque senão eu tiro qualquer espacinho aí que a Maíra depois vai brigar comigo falando, faltou tal coisa, Bruna. Nós temos vários dos conceitos que a gente queria dentro da lei, mas como isso será aplicado? Como isso será feito no nosso dia a dia? Não é só combater a violência, é trazer a educação desde o início, para que todas nós pudéssemos participar da política mais ativamente, gente. Era isso que eu queria dizer para vocês hoje, e que a gente possa juntas chegar ainda mais longe. Bruna, gratidão pelas suas palavras e assim, te ouvindo falar é uma coisa engraçada porque assim, você transcreveu exatamente em palavras que muitas vezes eu não encontrava os sentimentos e os entendimentos que eu tenho exatamente em relação a isso. Como trabalhar, como prevenir, como concretizar essa legislação. Porque a gente fica, cria leis, cria leis, cria leis. E eu não estou desmerecendo as leis, mas eu estou dizendo que nós precisamos dar força a elas e levar elas para uma concretude que vá nos dar a eficácia e a eficiência que nós buscamos, né? Precisamos pensar na ordem prática, nessa concretização, né? E o que você traz e você fala é incrível e é também o meu pensamento, vou totalmente de encontro ao que você disse, no sentido de que nós precisamos de educação básica. Nós precisamos, porque dizem assim, mulher não gosta de política, mulher não quer estar em certos espaços, muito pelo contrário. Muitas vezes eu penso que faltou, na verdade, esse desenvolvimento de habilidades e o despertar desse interesse em conhecer melhor e fazer parte. E uma outra sensação que eu tenho é que, infelizmente, num cenário político desgastado, a sensação que dá é que muita gente diz assim, não gosto de política, não falo sobre política, porque dá aquela falsa sensação assim, não vou me misturar, porque eu não quero me sujar, mas também não se coloca a serviço e não se coloca para trazer e causar essas transformações que nós buscamos. Então, eu penso que essa educação, aliada ao desenvolvimento dessas habilidades, né, e por óbvio, todo um trabalho de cunho cultural, histórico, de uma estruturação dentro dos próprios partidos, para que ali, inclusive nos cargos diretórios, nós tenhamos poder também de decisão, isso com certeza vai fazer toda a diferença, porque nós sabemos, né, minhas amigas, meus amigos, até desculpem me alongar, mas eu fico aqui pensando e você me traz muitas reflexões associadas à fala da Larissa, né, que é impossível dissociar a relação entre a violência de gênero e a violência política de gênero, porque nos dois casos o papel social historicamente imposto às mulheres nos é utilizado como uma forma de ataque, de intimidação, e exatamente por todas essas questões e por todo o afastamento e invisibilidade histórica ao qual nós fomos relegadas durante todo o tempo, em muitos espaços que foram reservados só aos homens, né? Tanto que quando eu vou atacar um homem, eu falo muitas vezes disso, daquilo, mas da mulher eu ataco normalmente a dignidade dela.
Não à toa, eu não sei se vocês chegaram, e eu sempre lembro, quando a gente fala disso, de uma então presidente mulher que nós tivemos, e o ataque. Gente, tinha uns adesivos para colar em carro de postos de gasolina. Aquilo era impressionante, era um ataque de uma gravidade que eu falava assim: isso ataca a honra. Não é só das mulheres, não. Isso mostra todo um caráter civilizatório de um país democrático, né? Então, assim, isso é muito grave. Me desculpem alongar, mas me inquieta, me angustia e eu acabo disparando aqui e sem querer. Me perdoem, viu? Eu quero apresentar aqui para vocês e também pedir que traga suas contribuições, com certeza muito positivas, a doutora Desirê Cavalcante, que é membro do Observatório de Violência Política contra a Mulher. Muito obrigada, gratidão pelo seu sim, Desirê. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Miriam. Boa noite a todas e a todos. Eu primeiro vou parabenizar o AB São Paulo por esse evento, o Observatório de Candidaturas Femininas, a Comissão da Mulher Advogada e todas as demais comissões que organizam, que participam, fazem a parceria para que esse evento possa ser possível. Ele é, de fato, de máxima importância. Esse é um tema que tem ganhado relevo no Brasil, com bastante atraso, mas, felizmente, podemos estar reunidas agora falando de avanços, falando em avançar ainda mais e nessa troca de experiências. Então, eu cumprimento também a Maíra, a Larissa, a Bruna. A Larissa e Bruna, a fala de vocês é irretocável, elas realmente são falas muito instigantes. Talvez se fosse um outro tema eu pudesse dizer que não teria me sobrado muita coisa para falar. Mas, como é violência política contra a mulher, infelizmente, temos muito a falar ainda, muito a pensar. Eu vou pedir licença para compartilhar uma breve exposição, só porque tendo a gostar um pouco mais. Eu vou evitar, como eu estou dizendo que tem tantas coisas a serem faladas, eu vou evitar repetir aquilo que já foi tão brilhantemente abordado pelas colegas que me precederam, mas eu vou tentar fazer ganchos a partir do que elas fizeram para que a gente possa chegar àquilo que a Larissa denominou como pensar estratégias, e que me parece fundamental. A Bruna mencionou já a legislação recente, que estamos todos nos habituando, todas pensando no que é possível ser feito com ela, o que falta a partir dela, o que falta para além dela, e acho que a partir dessas chaves, a minha ideia é dar elementos propositivos para que a gente possa ter novas coisas para pensar a partir disso daqui. Um elemento que tem que ser mencionado muito quando se fala de um ponto positivo da lei finalmente ter sido editada no Brasil, ter sido sancionada no Brasil, é que ela contribui para a desnaturalização da violência política contra a mulher. E aí seria talvez muito supérfluo eu perguntar o que é a desnaturalização, o que é natural, porque são palavras que a gente utiliza nos mais diversos contextos e cotidianamente. Natural vai me remeter automaticamente à natureza. Você pode dizer, natural é aquilo que eu nasci, aquilo que sempre esteve ali. Natural tem uma dimensão, e ela é a relevante para a gente pensar em violência política, que é a dimensão da espontaneidade. Natural é aquilo que independe de ação humana. Natural é aquilo que ocorre sem qualquer intervenção. Quando eu falo em naturalização de violência, eu descontextualizo que aquela violência acontece a partir de estruturas sociais muito arraigadas. Pensar a violência política contra a mulher a partir dessa chave de naturalização, de estereótipo de gênero, muda toda a percepção que eu posso ter sobre esse fenômeno. Torna um fenômeno que já é, de imediato, doloroso, e eu concordo com a Bruna, a primeira percepção que a gente tem é de não é possível que eu precise de uma lei que me diga isso. Não é possível que as mulheres sejam vítimas de violência por serem mulheres. Não é possível que eu permaneça a dizer que o espaço público não é um espaço de mulheres. Isso realmente é assustador. E essa realmente é a primeira reação que nós temos. Com mulheres que conhecem tantas outras mulheres
que constroem uma rede tão forte, que constrói tantos elementos sociais, que melhoram tanto a vida de pessoas e a vida do país, a vida do mundo. Mas um elemento radical sobre violência política contra a mulher, ele ocorre e muda toda a sua percepção sobre ela quando você chega naquele primeiro caso em que você para e pensa, eu nunca tinha pensado que isso era violência. Porque a gente sai das formas mais óbvias de violência, uma agressão corporal, uma agressão psicológica, uma agressão verbal direta, uma ofensa à moral, e essas chaves que nós somos mais habituados a trabalhar, inclusive no direito. E eu passo a perceber que existe uma dimensão simbólica, e violência simbólica é uma das mais naturalizadas, é a violência que me permite colocar a mulher em um local de inferioridade, dizer que ela não pertence a esse espaço público, que me permite tomar decisões daquilo que ela deveria ser, de como ela deveria se comportar, e, portanto, em alguma medida, é a que se casa e que antecede todas as outras. É a que é mais difícil fazer alguém aceitar que estamos diante de uma violência. Estamos diante de uma violência política contra a mulher, a partir dessa dimensão. Então, essa ideia de que o estereótipo de gênero é a chave para se pensar a violência política contra a mulher, e ela está na Lei Modelo Interamericana, por isso que eu trago o artigo 4, aqui uma menção, se eu não tirei de geração espontânea, ela é uma chave essencial para que a gente possa compreender o fenômeno a partir daquilo que a gente falava, não é só uma lei que vai mudar esse fenômeno, eu estou falando de uma estrutura social muito consolidada. E aí a gente vê essa estrutura consolidada não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu trago os dados aqui do Interparliamentary Union, que são de 2016, e de 2016 para cá nós pioramos muito, nós não melhoramos, nós pioramos muito. A gente tem hoje dados do Brasil, a gente tem dados de onde não tinha, e os dados são aterradores. E os dados que nós temos são que 82% das mulheres parlamentares, em uma escala mundial, mencionam já ter sofrido violência psicológica. 44% mencionam já ter recebido ameaça de morte, ameaça de estupro, de espancamento, de sequestro. E 26% afirmava já ter sido vítima de violência física dentro da entidade parlamentar que representa. Eu estou falando, então, de um evento que não é circunstancial, que não pertence a uma determinada realidade, ou que não é dissociado. Eu estou falando de naturalização nesse sentido. Eu quase imagino que isso surge do nada. Eu quase imagino que 82% das mulheres serem vítimas de violência psicológica parte de condutas em que muitas delas sequer sabem que estão sendo vítimas de violência. Então, é precisamente sobre isso, e é por isso que eu queria enfatizar essas diversas dimensões, essas diversas formas de violência, como a Bruna bem mencionou, a legislação brasileira não mencionou, ela não foi a esse detalhe, quais são as formas de violência. Eu trago aqui eu faço a menção às formas de violência que são mencionadas na Lei Modelo Interamericana, que não foram mencionadas na lei brasileira. São formas de violência extremamente complexas, que interagem uma com a outra, potencializam uma a outra e que dificilmente ocorrem de modo absolutamente dissociado. São formas de violência que me fazem pensar em diversas outras conotações sociais. Então, entender essa tentativa de expulsar as mulheres do espaço público, de impedir que elas acessem o espaço público, também perpassa para a dimensão doméstica. Essa dimensão que tenta não só impedir que ela esteja no espaço público, mas que ela saia do espaço privado. E aí a gente tem os dados das eleições municipais de 2020, em que um número alarmante de casos de feminicídio, de tentativas de feminicídio contra candidatas, ocorreu pelos seus companheiros ou ex-companheiros. Eu tenho uma dimensão que se encontra. Então, eu preciso pensar a violência política contra a mulher a partir dessa complexidade social. E aí, eu não vou descer ao detalhe da lei, porque a Bruna já mencionou muito bem, a lei brasileira é um avanço inegável. O Brasil sai da lista dos países que não tinham menção qualquer legislativa à violência política contra a mulher. O termo passa a integrar o debate público, isso é muito importante, a gente está nesse nível ainda do debate, de explicar o que é, de identificar o que é, de tornar essa uma categoria conhecida e disseminada no debate público, e palavras criam realidade,
ter uma palavra para uma conduta é muito relevante para que eu tenha uma ação para combatê-la, isso não é supérfluo. Então, a lei brasileira certamente é um grande passo, mas ele é um passo que precisa ser seguido de diversos outros. E, para que eu não me delongue aqui, talvez se a gente tiver um espaço para questões, eu queria mencionar 4 pontos. O Observatório de Violência Política contra a Mulher tem uma nota técnica disponível na internet, eu convido todas a lerem a nota técnica, em que é mencionada as omissões relevantes da legislação, os passos a mais que nós podemos dar, e a partir deste e de outros diálogos, a gente poder construir novas ideias. A definição que a lei brasileira traz de violência política contra a mulher, ela é mais restrita do que aquela que tem sido adotada em documentos internacionais. Então, por exemplo, ela é muito mais restrita do que a definição da lei modelo interamericana, que eu mencionei anteriormente. Ao mesmo tempo, ela é genérica o suficiente para me deixar questões, e a Bruna apontou isso muito bem, muito importantes, sobre quais são as formas de violência política, em quais espaços elas podem acontecer. Violência política não ocorre, violência política contra a mulher não ocorre só no espaço público, não ocorre só nos parlamentos, não ocorre só na rua, ocorre nos espaços privados, como eu mencionei, eu tenho uma dimensão que se casa com a violência doméstica, ocorre dentro das agremiações partidárias. As vítimas, quem podem ser as vítimas? Eu não posso ter essa ênfase excessiva política eleitoral que me faça imaginar que violência política contra a mulher só ocorre durante as eleições. Violência política contra a mulher ocorre antes, durante e depois das eleições, não está adstrita a um espectro ideológico de direita, ou de esquerda, ou de centro, não está adstrita a candidatas ou mulheres eleitas, como também ressoa da lei. Eleitoras podem ser vítimas de violência política contra a mulher, servidoras públicas podem ser vítimas, advogadas podem ser vítimas, jornalistas podem ser vítimas, ativistas de direitos humanos podem ser vítimas. E todos esses são casos catalogados já na experiência internacional e na experiência brasileira. Eu não estou fazendo menção a uma realidade distante de nós, eu estou falando de menção dos dados que nós já temos coletados. Então, eu tenho uma legislação que chega sem me dar respostas para problemas que já são muito concretos, problemas que já existem. Quem são os agressores? A violência pode ocorrer de modo direto, mas também pode ocorrer de modo indireto. Uma mulher pode ser levada a tomar uma ação ou deixar de fazer algo porque um familiar é ameaçado, por exemplo. Então, eu preciso ter essas dimensões para que eu consiga, de fato, chegar ao alcance da complexidade desse problema. Ele é um problema difícil, ele é um problema que finalmente começa a ser dialogado. Felizmente, ele está sendo dialogado por pessoas de tanta projeção e de tanto conhecimento como as que eu hoje me ladeiam nessa mesa. É um problema que nos convulsiona realmente, traz muita pulsão de ação. E é a partir dessa pulsão de ação e dessa condição de diálogo que a gente pode pensar em uma construção de algo melhor. Então, essas eram as considerações que eu queria fazer e, novamente, muitíssimo obrigada pela oportunidade. Obrigada, Desirê. Eu venho acompanhando o trabalho formidável que vocês fazem no Observatório de Violência Política, já antes da lei, inclusive com as notas técnicas, com amplo debate com a sociedade, o quanto que isso foi necessário até para, né, enfim, fazer uma pressão social e pautar. E eu acho que, no esteio de tudo que você disse, as mulheres ainda enfrentam, dentro da política, né, e aí, claro, a gente faz recorte de gênero, mas também de raça, essa questão de serem invisibilizadas a todo momento, de serem interrompidas, de serem sexualizadas, a ponto da gente ter tido no ano passado, aqui no estado de São Paulo, um deputado que se sentiu à vontade para apalpar uma outra deputada dentro do plenário, com transmissão em rede nacional. Quer dizer, os corpos das mulheres são tidos ainda como espaços públicos, né, e que, de pertencimento aos homens de alguma maneira. Então, acho que a sua explanação foi formidável e acho que a gente tem muito que avançar com relação à legislação. E muito também no que a Larissa disse, no que a Bruna disse, de como que isso vai ser aplicado, né? Porque nem sempre a legislação ela é aplicada da maneira que é adequada ou interpretada, enfim, considerando que as mulheres estão subrepresentadas em todas as esferas de poder, inclusive dentro do judiciário.
né? Você encontra como que a gente vai ter essa jurisprudência formada se a gente ainda hoje enfrenta juízes e até, infelizmente, juízas em casos de estupro fazendo perguntas que são completamente atentatórias à dignidade da vítima, né? Mas eu acho que é um começo esse debate com a sociedade, as mulheres aí irmanadas na discussão dessa temática, eu acho que a gente avança muito. Eu queria agradecer imensamente a presença de todas vocês, de todos que acompanharam, foi uma honra, uma alegria, um privilégio poder ouvi-las. Esse webinar vai ficar gravado, enfim, eu acho que a gente começa aí numa mola propulsora para que isso venha sempre à tona e que a gente possa proteger e aumentar a representatividade das mulheres na política. Como a doutora Miriam Ravanelli é minha amiga brilhante, maravilhosa, gestora de ordem, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, vou pedir para ela, então, nos dar a honra de fazer o encerramento desse evento, deixando aqui meu agradecimento já a todos e a todas. Não posso deixar, Má, de dizer assim que a Maíra, ela foi a mentora intelectual de tudo isso aqui, né? Essa estruturação, com certeza, saiu dessa mente brilhante, dessa mulher incrível, que, assim, eu acredito que ela deve ter, assim, vários clones para fazer tudo que ela faz e na perfeição e na condução com que ela emprega, enfim, tanta competência, né? E eu quero agradecer aqui por essa oportunidade que ela me deu, e eu não tenho dúvida de que eu posso falar seguramente que a minha grande aproximação e afeição por tomar mais conhecimento, por me aproximar da temática, muito veio da Maíra, de gerar esse senso de pertencimento, de inserção, de inclusão, no sentido de que nós precisamos falar de política, até mesmo porque nós somos seres políticos. E estamos em espaços onde nós temos que entender, acredito que minimamente, de política, né? Então, eu só posso agradecer aqui pelo espaço que a Maíra me franqueia e pelas oportunidades que ela me dá para falarmos cada vez mais a respeito, e principalmente nesse momento agora de tamanha crise, inclusive nós vivenciamos, né? Tantas mulheres aí tendo seus direitos em vários sentidos tolhidos, como inclusive nós estamos vendo aí uma crise civil que vem acontecendo, né? E precisamos também falar a respeito, porque às vezes dá a sensação de que nós estamos longe por não estarmos falando de um país que não é o nosso. E, na verdade, eu sempre lembro muito da Simone de Beauvoir, quando ela afirma, né, que basta uma crise política, uma crise econômica e religiosa para que o direito de todas as mulheres sejam questionados, todas. Não à toa, 60 e poucos dias atrás, nós tivemos que voltar a discutir no Supremo Tribunal Federal a legítima defesa da honra. Então, pensem só, eu estou falando de assassinato de mulheres, eu estou falando de feminicídio, aonde nós passamos a ser coautoras em vários aspectos e em várias áreas de crimes que são cometidos contra nós, simplesmente pelo fato de sermos mulheres. Então, nós precisamos, com certeza, estar sempre atentas e vigilantes para que nós não tenhamos nenhum retrocesso nos espaços aonde ocupamos, nas questões aonde ainda estamos. E como eu falava, Desirê, Larissa, Bruna, e a todos e a todas que nos ouvem, ontem eu e Maíra tivemos um painel também fantástico, com exposições incríveis, e aqui eu cito mais uma vez a questão do lobby do batom, que aconteceu em 1987, aproximadamente, né? Aonde eu tiro disso, o que eu tiro de toda essa articulação? A articulação feminina, que independente dos partidos, independente do que traziam, de cada representatividade, de cada lugar, enfim, de cada partido político que representavam, a união dessas mulheres, a sororidade e a dororidade entre essas mulheres fez toda a diferença para que nós pudéssemos articular e avançar em vários espaços e em várias conquistas. Então, hoje, meus amigos, minhas amigas, é isso que eu tiro, quero levar e pretendo multiplicar e compartilhar não só a riqueza dos conteúdos que vocês trazem, mas a
importância de nós estarmos cada vez mais unidas e entendermos que quando uma mulher ela alça um campo, ela alça um voo, ela está simplesmente abrindo espaço para que outras não tenham que enfrentar coisas que nós já enfrentamos. Então, que nossos corpos também ocupem espaços e sejam motivos de grande revolução e que nós possamos integrar e estar onde quisermos. Muito obrigada. Gratidão a todas, gratidão a todos e a todes. Quero agradecer também aqui a toda a equipe técnica que nos acompanhou e que são sempre tão companheiras, tão parceiras e que eu não tenho dúvida de que acreditam também em todas essas transformações. Muito obrigada.